Existe uma parábola muito conhecida por todos nós, né? E desde a minha infância e adolescência, eu aprendi que eram 3 parábolas, né? A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do tal do filho pródigo, né? E com todo carinho por aqueles que me ensinaram assim, a gente vai lendo e vai compreendendo que na verdade Jesus disse: eu vou contar uma parábola. Em nenhum momento ele vai dizer: eu vou contar 3 parábolas. Ele conta uma parábola. E dentro da parábola existem 3 histórias. E a primeira história é da ovelha que se perdeu. Ou seja, algo que foi perdido fora. A segunda história é da dracma, que foi perdido dentro. E aí a gente chega na terceira história, de um filho que se perdeu fora, longe, e de um filho que se perdeu dentro, perto. As 2 primeiras histórias se conectam com a terceira história. Porque é plausível sim estarmos perdidos fora, mas quantos de nós estamos perdidos dentro? E a pior perda que eu encontro no filho que ficou é não ter saudade do irmão que se foi. Não tem coisa pior na vida do que perder a compaixão, o amor. Nós olhamos e falamos do filho pródigo, né, que esbanjou tudo, né? E aí falamos do filho desobediente, que pode ter ficado mal-humorado e tal. Mas na verdade, eu vou usar palavras de Timothy Keller. O grande pródigo dessa história é o pai. Porque o que é ser pródigo? Esbanjador. Quem esbanjou ali? Foi o pai. Esbanjou amor. Esbanjou caráter. Integridade. O filho está em crise e pede herança. Só que o texto também diz que o mais velho também pegou uma parte. E na verdade, na tradição oriental, o filho mais velho ficava com 2 partes, com 2/3 partes, e o outro ficava com a 1/3 parte. Ou seja, ainda o que pegou a 1/3 parte, que era o mais novo, ainda foi e gastou. E o outro que ficou com as 2/3 partes e ainda era sustentado pelo pai, ele matou o pai tanto quanto o outro que foi. A minha oração é que a gente consiga olhar para o pai nessa história, porque é o pai que quer salvar o que está fora, mas também quer salvar o que está dentro. E hoje nós estamos aqui representando os que estão dentro. E se não abrirmos os nossos olhos, corremos o grande risco de nos perdermos dentro, perdendo a compaixão de quem está fora. Que possamos estar dentro com a sede daquele que estava fora e queria voltar para o pai. Que possamos estar fixados na casa dele e uma coisa pedir: a buscarei. Que eu possa morar todos os dias na casa do pai, mas que eu nunca perca a paixão, que eu nunca perca a saudade, que eu nunca perca a presença. Aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, o filho que está lá, você é tão amado quanto nós que estamos cá. Porque o filho mais novo muda, o
filho mais velho também. Os cenários mudam, mas o pai continua pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se você é uma dracma que está perdido dentro, ou não sei se você é uma ovelha que está perdida fora, mas o pai continua sendo pai. Por favor, quem ama o pai, levante suas mãos. Senhor, nós como filhos que estamos dentro da casa, oramos e intercedemos por aqueles que estão fora. Eles não são piores nem melhores do que nós. Todos nós somos filhos amados, respeitados por Ti, acolhidos por Ti, amados por Ti. E que a nossa resposta seja: obrigado, Pai. Obrigado pela túnica. Que graça é. Obrigado pelo abraço. Obrigado por tudo. Obrigado pela mesa. Porque nessa mesa não tem crítica, nessa mesa não tem bronca, nessa mesa não tem olho cruzado, nessa mesa tem vida, nessa mesa tem compaixão, nessa vida não chega condenação, nessa mesa não chega, porque onde tem vida em abundância. Onde tem vida não tem morte, onde tem vida não tem rusgas, onde tem vida tem vida. Onde tem vida tem abundância, onde tem vida tem amor. Se você pode nesse momento, você que está me assistindo, coloque a mão no seu coração. Você que está me ouvindo nesse carro, pare agora esse carro. Você que está na sua casa pensando em fazer talvez uma besteira, ei, para agora. Para agora. Você acha que você está distante? Eu venho te dizer, você não está distante. A menor distância entre você estar longe e eu que estou perto é um abraço que eu quero te dar agora. Como filho desse pai, como teu irmão agora. Nós estamos aqui entre irmãos, entre irmãs, dizendo: você está fazendo falta pra gente. Volta agora, volta agora. E repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, e escreva o meu nome no livro da vida. Com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu acredito que Tu és o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador. Seja eu uma dracma, ou seja eu uma ovelha, Tu és meu Pai, Tu és o meu Senhor, o meu libertador. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a majestade. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o primeiro, Tu és o último. Tu és o cordeiro que foi morto, mas hoje